Peguei teu copo, Zé. Não, tu tá querendo roubar. Já começou. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje, conforme combinado, hoje é quinta-feira. Eu estou aqui com a nossa querida Zélia Pietronal, uma super especialista em previdência, e novamente vem nos ajudar a tirar nossas dúvidas de previdência. Ela trabalha na procuradoria, ela ajuda muito lá na previdência. Olha, eu já falei bastante dela, mas assim, eu quero agradecer a oportunidade. Você sabe que as pessoas ficam muito aflitas quando falam de previdência, porque mexe com a vida delas. E a gente tem um monte de dúvida, então eu quero agradecer muito que você esteja aqui para o nosso encontro legal. Não, eu quero dizer, deputada, que eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho dito que tem um imaginário sobre previdência e esse imaginário eu acho que a gente tem que contribuir para esclarecer, para que muitas vezes esse imaginário não corresponde com a realidade. Verdade. E além disso pode se tornar insustentável. Então eu quero agradecer não só pela oportunidade de hoje estar aqui, mas pelas indicações que deu para participar das comissões lá no Congresso Nacional. Eu acho que é um tema que interessa a todos. Gente, ela participa de todas as comissões especiais de previdência de todos os últimos governos. Ela estava lá, ela vai lá sempre contribuir nas audiências públicas, dá assim as suas opiniões. Ela é professora do Mackenzie, então é muito rico ter você aqui, eu agradeço bastante. Eu ratifico, porque quem tem que agradecer sou eu, Adriana. Olha só, o que a gente vai, para quem está pegando o assunto agora, porque todo mundo ouviu falar bastante de previdência, mas todo mundo fala assim, então a previdência acabou, né? Tem gente que fala assim, a previdência já acabou. Gente, ainda não acabou. Então, qual que é a situação atual? Lá na Câmara nós tivemos a votação em primeiro turno. Agora, quando todo mundo voltar no recesso, a partir do dia 6 de agosto, teremos a votação do segundo turno. Depois vai para o Senado, vai ficar um tempo no Senado, precisa ser aprovado no Senado, daí tem que voltar para a Câmara se tiver alguma alteração. Mas assim, então ainda tem um caminho. Agora, o que eu tô vendo aqui é que o pessoal tem um monte de dúvida. Eu anotei algumas e a gente vai aparecer, outras aparecerão. Mas e se porventura nós não conseguirmos responder todas, a gente faz outra, né? Com certeza, sem problema nenhum. Talvez não dê, mas vamos respondendo, porque ó, já tem uma fila enorme aqui de perguntas. A primeira pergunta que fizeram é assim, como ficou o BPC? Bom, o BPC não teve alteração nenhuma. Né? Eu, inclusive, defendia que tivesse, né? Porque... Eu também defendia, mas tudo bem. Eu entendo que o valor do BPC previsto na Constituição é um desestímulo para recolher contribuição, deputada. Então, imagine se eu sou um trabalhador de baixa renda, por que eu vou contribuir 15, 20 anos se eu vou ter o mesmo benefício? Inclusive, dos países que eu conheço, o único que uma prestação não contributiva tem o mesmo valor que a contributiva é o Brasil. Né? Então, eu defendia que tivesse um valor inferior ao salário mínimo. Porque o BPC, diferente da Previdência, é para proteger só o deficiente, só o idoso, enquanto que a Previdência é para proteger o trabalhador e sua família. Né? Então, tem outro objetivo, tem uma outra... E a ideia é conceder o mínimo. Né? Então, se eu tenho um salário mínimo para o trabalhador e para a família dele, eu vou dar um benefício não contributivo de um salário mínimo para uma pessoa. Então, você está falando, esse é um critério de justiça, né? E, inclusive, assim, de uma coerência do sistema. Coerência do sistema. Mas não foi isso, né? Inclusive, o governo, no primeiro momento, eu acompanhei todas as discussões ainda antes da formulação da PEC, e aí a ideia era tentar diminuir o valor, mas como teve muitas críticas, eles acabaram mantendo, e mesmo que tenham encaminhado em relação ao idoso, né, que com antecipação teria um valor inferior e depois aos 70 teria o salário mínimo, isso acabou sendo afastado na comissão especial, que inclusive a senhora estava lá, né, deputada na comissão especial. E então o que mudou? Em relação ao valor não mudou, mantém-se um salário mínimo. Em relação a quem são os destinatários, que são os deficientes e os idosos, continua a mesma coisa. A lei estabelece que o idoso tem direito aos 65 anos. E o que mudou? Nada. A Constituição só trouxe para ela uma questão que está na lei. Porque a lei diz, a Constituição hoje, ela diz que o idoso e o deficiente terão direito a um salário mínimo conforme dispuser a lei. E a lei, que é a chamada LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência, ela estabelece que tem direito aquele que provar, em relação às condições econômicas, 1/4 do salário mínimo per capita. Só que a lei não é respeitada. Né? Não é respeitada.
O próprio Supremo Tribunal Federal disse que o juiz, no caso concreto, pode estabelecer outro critério que não um quarto de salário mínimo. Isso me incomoda muito, viu? Porque cada juiz, em cada caso concreto, cada um tem uma regra. E até porque, deputada, não é o caso concreto. A minha experiência como procuradora da República é o seguinte: o mesmo caso, no primeiro grau de jurisdição, o juiz tem um entendimento. Quando vai no segundo grau de jurisdição, o tribunal tem outro entendimento. Então, não é o caso concreto, mas o subjetivismo do julgador. Né? Então, o que a emenda fez? O que é o APEC tem isso que foi aprovado? Ele trouxe para a Constituição o critério de um quarto de salário mínimo. Então, ele trouxe para a Constituição. Para se ter uma ideia, a minha experiência, ontem eu falei no processo em que a família era composta por 3 pessoas, a mãe e 2 crianças, e 2 pessoas, né? A mãe recebia benefício assistencial por idoso, né? Já tinha mais de 65 anos, e 2 filhos, né? Uma filha e um filho, um já tinha benefício assistencial por deficiente, e o processo que eu peguei estava pedindo o 2º benefício. Então, na verdade, o que acontece? Com esse entendimento, com esse subjetivismo do que os membros do Poder Judiciário têm atuado, ali, inclusive no primeiro grau, porque eu estou no 2º grau de jurisdição, no primeiro grau já tinha ganho. Então, na verdade, o que acontece? Ali, uma família de 3 pessoas recebendo salário mínimo. Então, não é justo, né, pessoal? E até porque desestimula, por que você vai contribuir, né? E a ideia de assistência, qual é? É conceder um mínimo, né? As pessoas dizem que o salário mínimo é muito baixo. Bom, se o salário mínimo é muito baixo, é uma outra discussão. Será que o Brasil tem condições de pagar mais? É uma outra questão, né? Mas eu achei bem interessante o ponto que você traz, que fala aqui como é que a gente pega um BPC, que tem caráter não contributivo, e você paga a mesma coisa de uma pessoa que contribui a vida inteira. Então é uma coisa para a gente começar também a refletir. Sim. Isso é certo? Vamos para a segunda pergunta, tem uma lista ali de um monte de perguntas. A segunda pergunta: se uma mulher sem renda própria ou aposentadoria ficar viúva, vai receber apenas 60% da aposentadoria do marido? Vai lá, um minuto para responder. Exatamente isso, né? E isso não é novidade no ordenamento. Até a atual lei da Previdência era assim. A lei, a Lopes, que a gente chama, que é a lei de 1960, que ela perdurou até 1991, que foi o que regulamentou a atual Constituição, era assim, 50% e mais 10% por dependente. Então, no caso da pergunta ali, imagine o seguinte: eu e meu marido ganha R$2.000, ele ganha R$2.000 de aposentadoria, ou mesmo de salário, né? Aí ele ganha isso, ele morre, eu vou ficar sozinha como é hoje no regime geral. E também, no regime geral, vou ficar por aqui por enquanto. No regime geral é assim, eu vou ganhar R$2.000, eu vou ganhar 100%. Eu costumo dizer, deputada, que é preferível que morra. Imagina se o meu marido é ruim, que morra, porque eu vou ganhar 100%. Ai, gente. Então, mas é porque não tem lógica ser 100%. E agora, então, a legislação vai retornar isso que praticamente todos os ordenamentos jurídicos têm o entendimento de que se a pessoa morreu, eu vou ter menos gasto. Por quê? Porque é uma pessoa menos a comer, uma pessoa menos a vestir, né? Então, esse percentual, exatamente esse percentual de 50% mais 10% por dependente, é o que nós tínhamos até 1991. Agora ele retorna. Ele pega a aposentadoria, o valor da aposentadoria é 50% mais 10%. Vamos imaginar uma mãe que morra o marido e tenha 3 filhos, vai ser 50% mais 10% para ela, mais 10% para cada filho, vai dar 90%. Então, aqui no caso da pergunta, deputada, é porque é só a esposa e só ela de dependente, daí seria exatamente assim. Entendi. A outra pergunta: um deficiente grave órfão tem direito a que benefícios? Recebe pensão dos pais? A única exceção desse percentual que a gente falou porque o percentual seria da pensão por morte para os servidores públicos federais, porque por enquanto os estados e municípios não estão incluídos, e para o regime geral, né, que é administrado pelo INSS. Agora, no plenário da Câmara, eles acabaram aprovando de que nas hipóteses de deficiente grave, ele vai ter 100%.
Né? Inclusive, vamos imaginar o seguinte, até em relação ao servidor público. O servidor público, porque ele diz assim, até o limite do teto do regime geral, que hoje é 5.800 e pouco, é 100%. Vamos imaginar que eu morra e que o valor da minha aposentadoria seja 25 mil reais. Então, o que é ou 20 mil reais ou 10 mil reais? Até o teto do regime geral é 100% para o filho deficiente grave. A partir daí vai ser 50% mais 10%. Certo. Tá? Mas até o teto do regime geral, que é 5.800 e pouco, no regime dos servidores é 100%. Okay. E no regime geral é só esse teto, então não tem. Eu, inclusive, assim, se a gente fosse ver, deputada, pela questão técnica, é inadequado, porque o pai morreu, quer dizer, vai ter menos gastos em relação a isso. Muitas das normas que estão aí, eu tenho sustentado que não obedecem a questões técnicas previdenciárias, né? Então, aquele imaginário que eu falei no início, mas é assim, ao menos o que foi aprovado é isso, que aqui será 100%. E depois vamos imaginar que meu marido morreu, né? E eu tenho um filho deficiente. Então, ao invés de ser 50 mais 10, 70%, é 100%. Mas vamos imaginar que o meu filho ou se recupere da deficiência por um programa de inclusão, começa a trabalhar, ou ele vem a falecer, daí volta, aí eu vou ter 60%. Tá. Ok. Quando os pais são separados e um deles morre, o filho tem direito à pensão? Qual o valor? O filho sempre tem direito à pensão, sempre. Assim, porque o ex-cônjuge, ele vai ter direito à pensão se receber pensão alimentícia. Então, eu me separo do meu marido, me divorcio e lá no divórcio eu vou receber alimentos. Então, eu vou receber pensão. Se no divórcio não tem essa convenção de que eu vou receber alimentos, então são os filhos. Os filhos sempre recebem, sempre. Né? Pai ou mãe sempre recebe, e é interessante porque a emenda veio e vai trazer uma limitação da acumulação de aposentadorias e pensões, que depois a gente deve falar alguma coisa sobre isso. Em relação aos filhos não tem isso, né? Então, por exemplo, se os pais são separados, os dois morrem e eles têm os dois. Eu discordo disso por questões técnicas, mas é assim, essa limitação de acumulação é em relação aos cônjuges e não aos filhos. Certo, então os filhos receberiam pensão dos dois lados. Dos dois lados. Okay. E aí, se não for deficiente, aí vai ser 50 mais 10, mais 10, sim, por aí vai. Agora, chamando a atenção que essas regras são, deputada, para os servidores federais e os dependentes e para os do regime geral. Sim. Porque por enquanto os estados e municípios não entram. Mas vamos entrar. Tem que entrar. Olha, aqui essa se identificou. Ivone Pessotti, quais categorias conseguiram tratamento especial? Bom, gente, que raiva. Eu tenho uma raiva disso. Porque na verdade, assim, se tenta compensar coisas com previdência, né? Eu digo assim, por exemplo, quando ela perguntou assim, quais categorias? Eu acho que as mulheres continuaram a ter tratamento especial. Sim. Então, eu acho que não foi esse o objetivo da pergunta. Mas, vamos lá, eu vou responder e depois eu vou falar um pouinho das mulheres. Tá bom, 1 minuto. Tá. Eu tenho que limitar o tempo da Zélia, porque ela é que nem eu, ela é professora. Então ela fala. Demais. E como tem muita pergunta, eu falo 1 minuto. Vai lá, Zélia. Bom, primeiro, aqueles que trabalham, as mulheres, né? As mulheres, assim, a princípio vai diminuir a diferença de 5 para 3, mas isso não diminui, por exemplo, em relação aos trabalhadores rurais. Ficou 5 anos de diferença entre o homem e a mulher para os trabalhadores rurais. Vocês sabiam que a mãe da Zélia é trabalhadora rural? Vocês sabiam disso? Eu também fui. E ela também. Eu tô contando isso porque eu não sei aonde que você estava falando. Lá na Câmara dos Deputados. E alguém falou pra ela, você não sabe o que é ser trabalhador rural. Ela falou, não, minha mãe ainda é e eu fui. Mas continua, Zélia. Então tem essa diferença, mas eu acho que a pergunta era assim, quem tem tratamento diferenciado? Isso. Os deficientes. Okay. Né? Os deficientes mantiveram. Na verdade, os deficientes começaram a ter tratamento diferenciado na Previdência recentemente. Não foi com a Constituição. Então, eles têm aposentadoria especial muito recentemente. Né? Foi com a emenda 41 que começaram a ter. Mas foram mantidas, então, essas regras especiais para os deficientes
para aqueles que trabalham em atividades que prejudiquem a saúde e integridade física, e isso no regime geral. Ele vem expressamente exclui os perigosos, porque hoje exclui, hoje não estão incluídos, só que o Poder Judiciário consegue. Então eu trabalho com segurança, sou contratado para fazer a segurança de um banco, né? Então a minha atividade não é, ela é perigosa. E aí o que acontece? A lei hoje não dá aposentadoria especial, não dá uma aposentadoria precoce para ele, mas o Poder Judiciário tem concedido. Então hoje a emenda vem e diz, ressalvados os perigosos. Então não estão incluídos. Só que no regime dos servidores, daí inclui, que eu acho que está equivocado também, mas inclui os policiais civis, os agentes penitenciários, o sócio, e inclusive eu tenho sustentado que uma pena que as corporações, assim, essa corporação específica acabou, assim, conseguindo diferenciações que eu entendo que em termos previdenciários, não é que a gente não reconhece a importância do trabalho e tudo, mas a questão é, será que é adequado dar uma aposentadoria antecipada para eles? Mas então, respondendo em síntese, é isso, né? E os professores continuaram a ter, os professores do ensino fundamental, do ensino básico, né? O ensino básico pega o infantil, fundamental e médio. Só que assim, de certa forma, os professores, eles até saem prejudicados, porque, por exemplo, o policial não precisa ter todo o tempo como policial. O professor, para ter direito a essa aposentadoria antecipada, tem que ser só de magistério, né? Então, praticamente foi mantido quem tem direito à aposentadoria antecipada. E em relação às mulheres, eu digo que eu acho que a mulher ela tem que ter política para a igualdade, deputada. Então, assim, o que afasta a mulher do trabalho? A ausência de creche, ou uma educação não de qualidade, porque como ela vai ficar cuidando dos filhos, ela não consegue. Agora, hoje, inclusive, foi mantida políticas para resolver isso. É que nem nos casos dos policiais, que a gente falou, eles têm que ter políticas próprias, assim como os professores. Agora, como pensar na Previdência... Tudo na Previdência. A Previdência é o remédio para tudo, só que é um remédio muito caro. Você teria outras políticas mais baratas que promoveriam a igualdade e, infelizmente, o remédio se encontra tudo na Previdência. Eu espero, deputada, que no futuro a gente consiga transcender a isso, porque o que acontece? A pessoa, vamos supor, o professor, eu costumo dizer, eu fui professora também, e agora mesmo fiquei no Rio Grande do Sul 3 semanas, encontrei com um monte de colegas que eram professoras e todas estão aposentadas e voltaram a trabalhar. Então, eu tenho certeza, e eu falei isso lá no Congresso, que os professores gostariam de ter uma remuneração melhor e não uma aposentadoria precoce. Exatamente. Então, assim... Eles são todos jovens. Sim, e talvez o mais adequado seria isso, remunerar melhor. Remunera, valoriza, né? Porque a educação... Então, política é equivocada, né? Política, mas assim... bom, enfim. Vamos pro próximo. Max Alan. Mudou alguma coisa para parlamentar? Sim, mudou, né? Porque isso aí eu costumo dizer que tem algumas mentiras que têm circulado, dentre as quais é essa, né? Aquela aposentadoria diferenciada que os parlamentares tinham, que não era tão diferenciada assim, porque os servidores públicos também tinham, né? Inclusive, fala-se tanto em parlamentar, deputada, mas até pouco tempo um servidor, eu tenho 38 anos de serviço público, eu tenho colegas, que foram meus colegas, ficaram 2 anos no serviço público e se aposentaram com aposentadoria integral. Um parlamentar nunca fazia isso, nunca poderia. 35 anos. Sim, nunca poderia. Então, assim, são distorções. E são notícias que circulam equivocadamente. Então, mas o parlamentar ele tinha direito à aposentadoria integral, tinha que permanecer um período, porque se ele ficasse um mandato só, ele ia ganhar proporcional àquele tempo. 35 anos, né? Mas aí o que aconteceu? A emenda veio e disse, terminou também, o parlamentar vai estar vinculado ao regime geral. Aqueles que estão, eles vão ter 180 dias para dizer se querem ficar ou não, e se ficar, eles vão ter que ter uma idade mínima para aposentadoria. Inclusive, os servidores públicos, eles dizem, mas por que o parlamentar tem uma regra de transição diferenciada? O parlamentar ele só tem uma regra de transição, o servidor público tem 5 regras de transição.
E aí, o que acontece? O parlamentar, para ele ter direito a essa aposentadoria, ele vai ter a mulher com 62, a mulher parlamentar, e o homem com 65. Os servidores públicos, eles têm possibilidade de se aposentar antes. Né? Então, a única diferença que foi na regra de transição é que o parlamentar ele tem um pedágio, um acréscimo de 30%, enquanto que os outros têm um acréscimo de 100%. Mas aí eles têm uma idade menor. Eu digo que uma coisa compensa a outra. Né? E o bom de tudo é isso. Isso é passado, agora vamos igualar todo mundo. Porque se fala muito, por exemplo, em militares, em filhas dos militares. Né? Até recentemente, as filhas dos servidores civis eram assim. Até recentemente, nós temos artistas famosas que ganham pensão do pai militar. Não era militar, não, do pai civil. Promotor aqui no estado de São Paulo. Era civil. Agora mesmo, eu tenho, como procuradora, trabalhado em vários processos em que tem uma lei de 58 que garantia a pensão às filhas solteiras dos servidores públicos federais. Elas só não receberiam se casassem ou exercessem cargos públicos. Eu peguei um caso, agora outro dia, que ela vivia em união estável. Descobri nas redes sociais que ela vivia em união estável. Então, assim, a união estável vale para algumas coisas, não vale para outra. E aí eu disse que no caso concreto ela está casada. Né? Claro que está casada. Sim. Porque várias não casavam para não perder a pensão. Sim, exato. Então, elas até casaram. No seu terceiro, no terceiro casamento, era religioso, não sei onde, só não ia lá para exatamente. Beleza. Bom, 8ª pergunta aqui, ó. Geraldo Prado. E qual é o projeto do governo para gerar e garantir emprego para pessoas com mais de 55 anos em setores que exigem disposição e saúde física? A reforma da Previdência considera ou se preocupa com os cidadãos dessa classe categoria? A proposta que foi encaminhada, quando ela, por exemplo, excluía a multa de rescisão ou recolhimento do FGTS para aqueles que já estavam aposentados e tal. Então, assim, certamente a proposta tinha algumas coisas que eu entendia que era um incentivo ao trabalho do idoso, da pessoa mais velha. Exonerar a folha. Sim. Agora não, eles acabaram tirando tudo aquilo que, entre aspas, não era previdência. Isso aqui é uma questão de direito do trabalho. Eu acho que tem que ter política assim de criação de postos de trabalho, mas eu diria aqui para o Geraldo que não é só o trabalho da pessoa mais velha. Essas novas tecnologias, Geraldo, eles vão mudar, ela vai mudar o cenário total. Inclusive, eu tenho dito, deputada, que essa reforma ela faz ajustes, mas as novas tecnologias vão exigir um novo modelo de proteção. Um novo modelo de proteção. Essa reforma, Geraldo, respondendo objetivamente, hoje não tem nada que trate especificamente sobre isso, mas são normas trabalhistas que eu acho que tem que vir sim. Agora, certamente, cada vez mais nós vamos ter menos postos de trabalho com vínculo empregatício. Não por conta da relação de trabalho. Não por conta disso, mas especialmente por conta das novas tecnologias que eu diria que vai ser coisa rara trabalho com vínculo empregatício. Bom, próxima pergunta. Wesley Campos. Não conseguiremos atingir o 1 trilhão? O pessoal está dizendo que não, né? Agora com a... É que eu acho que ainda... cada um fez uma conta. Eu já vi Sim. conta de 800, já vi conta de 900, já vi conta de 780. Mas o fato é que enquanto não acabar, a gente não faz essa conta. Agora, mas deputado, sabe o quê? Independente de ser isso ou ser aquilo, uma pessoa agora para aposentar vai ter que ficar 2, 3 anos a mais. Eu na semana passada, estava em Passo Fundo, tinha uma pessoa que era enfermeira com 44 anos aposentada. 44 anos. E ela estava trabalhando, ela só não pode voltar a trabalhar como enfermeira. E até estava trabalhando, assim, cuidando de idosos e tal. Então, assim, por mais que aquela atividade seja especial e tudo, nós, no Brasil, na condição do Brasil, não tem condições de pagar uma aposentadoria a partir de 44, 40. As aposentadorias especiais hoje, no regime geral, não tem idade mínima. Então, assim, é bastante frequente aposentadorias com idade inferiores a 50 anos. Agora, mesmo essas atividades, respondendo à pergunta anterior, que foram tidas como especial, mesmo assim vai ter uma idade mínima. Agora,
Não dá para aceitar policial civil aposentar com 52, 53 anos, como é a regra de transição ali. Não dá para aceitar. Porque assim, é atividade desgastante, é como é também de um pedreiro, é como é de um trabalhador rural, é como, assim, cada um, infelizmente a gente vive ainda corporocracia, né? Eu não sei, esses dias alguém disse assim, mas Ulisses Guimarães disse que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Eu tenho dúvida se é de cidadão ou se é de corporações, né? As corporações, elas trabalharam muito. Pelo que eu vi, porque você sabe que eu sou política recente, assim, meu primeiro mandato, mas eu fiquei assustadíssima com o poder das corporações e a pressão que fazem lá dentro. Por isso que eu digo, nós não vivemos democracia, a gente vive corporocracia. Assim, não sei quem me acompanha viu, teve uma audiência ali que estava um monte de sindicato, eles ficaram muito bravos comigo, porque eu perguntei, vocês estão aqui defendendo, claro, isso, e quem não está aqui? Quem não é amigo do rei, e quem não é amigo do poder, e quem não tem um sindicato forte, como é que fica? Porque a gente precisa mudar essa mentalidade. Precisa pensar mais na questão que você fala bastante, que eu acho muito bacana, essa fala tua, que eu já até peguei emprestado algumas vezes, que eu falo que você fala bastante que existe o direito e existe o que sustenta esse direito, a sustentabilidade do direito. Todo mundo, já que todo mundo é especial e todo mundo tem direito, como é que a gente faz para pensar como um todo, num país, uma coisa que todos usufruem e seja proteção para todo mundo, não para que uns paguem dos outros aqui em níveis diferentes. Isso realmente assim, me incomoda muito. Mas eu sou parlamentar, eu sou professora, eu abri mão de aposentadoria especial, eu conheço muito bem a maneira de você pensar, mas a gente percebe que a gente está deixando de pensar no todo. Eu brinco que lá é umbigolândia. Cada um olha para o seu umbigo, cada um olha para o seu umbigo, pode usar. Porque cada um olha para o seu umbigo e é isso, é um absurdo isso, a gente precisa mudar essa mentalidade. Mas ainda olha só para a parte do umbigo, deputada, por quê? Porque assim, se eu vou ter uma previdência boa, mas se os meus filhos não vão ter nem acesso à saúde adequada, nem acesso à educação, no ano passado, o INSS pagou 613 bilhões com Previdência Social, 613. Com saúde, ele não gastou 120 bilhões. Vocês estão vendo? Só que saúde é para 208 milhões. E Previdência, para esse INSS, é 30 milhões. Então, vejam assim que são prioridades, que esses interesses de corporações foi andando. Imagina que quando a Previdência surgiu, deputada, em 1923 no Brasil tinha uma idade mínima, 50 anos. Em 1960, quando veio a Lopes, que eu falei há pouco, a idade mínima passou de 50 para 55. E depois um presidente populista, que acha que tem que fazer barganha, retirou a idade mínima. Veja só, as mulheres e homens tinham ao mesmo tempo, a mesma idade, além de ter diferenciado homens e mulheres, ainda fez isso, retirou a idade mínima. Então hoje, quando você vê uma pessoa, agora eu falei, 44 anos aposentada, os 50, se fosse em 1960, não estaria aposentado com essa idade. Então assim, a gente vê que a gente vive andando para trás. Sim. Porque o Brasil é um dos pouquíssimos países que ainda tem idade diferenciada, homem e mulher. E é um dos pouquíssimos que até então não tinha idade mínima, que é uma vergonha. Sim. A gente vê Portugal, que já mudou várias vezes a idade mínima, e agora estão indo para 70 anos de idade mínima homem e mulher. E aqui a gente precisa mudar a mentalidade, gente. Não, e além disso é o seguinte, vamos imaginar que, não, mas tem diferença a mulher em relação à maternidade e tudo. Mas é aquelas, eu, por exemplo, não tenho filho. Eu vou me aposentar 5 anos antes. Então, assim, o que faz alguns países lá da Europa? Eles dão um tempo para aquela mulher que tem filho. Entendeu? Tipo pra assim, compensar o período. Porque, mulher quando fica afastada por causa de filho. Isso aí. Então, são políticas que vão igualar. Porque eu, por exemplo, não, mas a mulher, por conta da maternidade, ela não vai poder ter uma carreira profissional, e com isso vai ter menos tempo, Mas e as mulheres que não têm filho? Por isso que a política não é adequada. Não é naquilo que diferencia. É o fato de ser homem ou ser mulher. É inadequado, muito inadequado. Remédio inadequado, deputado. Outra pergunta que é parecida com o que a gente viu aqui. A questão de uma viúva de um beneficiário passar a receber somente 60% desse benefício já está definida? Sim, já foi aprovada ali, né? Foi aprovada e ainda assim, né?
o que acontece que na grande maioria dos países também é assim. Se eu tenho aposentadoria e o meu marido morre, eu não vou receber pensão porque a princípio eu tenho já proteção, né? Aqui no Brasil, eles vão agora com essa emenda à Constituição, quando publicada, a mulher, o homem, o cônjuge, ele pode acumular e dependendo do valor da aposentadoria. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que ganha 5 mil reais da aposentadoria, eu não vou ganhar nada de pensão. Se eu ganho um salário mínimo da aposentadoria, eu vou ganhar 80% da pensão. Então vai depender desses critérios ali. Assim, se fosse escalonamento, sim. Vão comparar uma com a outra. Aí as pessoas dizem assim, mas isso é injusto, a pessoa contribuiu. É que nós vivemos num sistema de repartição simples e solidária, né? Então, pode ser que a pessoa, que eu contribuí a vida inteira e o meu marido a vida inteira. Mas pode ser, por exemplo, que no primeiro dia de trabalho, meu marido morre de acidente de trabalho e eu vou ganhar pensão a vida toda, por exemplo, né? Aliás, eu estou falando a vida toda, mas recentemente, né? Recentemente não, é até interessante porque eu assim, até por determinação constitucional não tenho vínculo partidário, mas eu tenho acompanhado essas discussões há bastante tempo, mas algumas questões que hoje a gente se critica vieram com governos anteriores, né, e que hoje são totalmente contrários à reforma da Previdência. Então você tem hoje regras de ter um tempo para receber a pensão, o cônjuge, que veio no governo anterior, inclusive ao Temer, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenha 18 anos, meu marido morre, eu vou receber pensão por 3 anos. Vai depender da idade. Então, só é vitalício hoje, e a PEC diz que vai ser aplicado isso também para os servidores e tal, que era para o regime geral. Eu só vou, mas já no âmbito federal já estavam aplicados, nos estados não, né? Então só vai ser vitalício se a pessoa tiver 44, se o cônjuge tiver 44 anos. Senão vai ser temporário, porque a ideia qual é? E mesmo assim? Sim. Então assim, pelo ideário que nós tínhamos e pela concepção que nós tínhamos de previdência, alguns vão achar injusto isso, essa impossibilidade de acumular aposentadorias e pensões ou de acumular até determinado valor. Então ele diz lá, 80% se o valor for igual ou inferior ao salário mínimo. E aí vai subindo e depois, se for acima de 4 salários mínimos, daí 10%. Então, no meu exemplo ali, eu falei que não vou receber nada, não, vou receber 10%. Entendeu? Tipo assim, morreu, eu tenho uma aposentadoria é um outro padrão, é uma outra lógica. E é importante porque hoje a gente gasta mais de 3/4 do que se gasta com direitos sociais é de previdência. E assim, se nós quisermos realmente mudar o Brasil, eu acho que a gente tem que investir pesado em 2 coisas. Educação de qualidade, porque essas novas tecnologias aí vão exigir que eu tenha um preparo para isso, e saúde, né? Então, até a deputada aqui, nós estávamos conversando antes, ela tem, assim, ideias muito interessantes em relação à saúde, que isso vai ser objeto de outra discussão. A gente vai conversar sobre isso. Porque, na verdade, a gente tem um acesso universal à saúde, mas que alguns, eu costumo dizer que no Brasil nós temos aquela pessoa que tem a melhor saúde do mundo, paga pelos cofres públicos, e a pior saúde do mundo, né? Então talvez o que a deputada queira seja uma equidade, né? Eu quero que todos tenham acesso. Mas isso nós vamos discutir. Vamos discutir bastante, mas vou continuar aqui. A Célia Ferrari, ela faz uma pergunta, pelo visto ela sofreu aqui. Gostaria de saber quando terá mais controle e exigência na qualidade dos servidores da Previdência. A dança de cadeiras no atendimento dos idosos irá acabar? Eu acho que ela fez alguma via crucis lá, parece, não é? Na verdade, aqui eu vou falar um pouquinho até da minha atribuição como membro do Ministério Público. Eu, como membro do Ministério Público, eu participo de um grupo de trabalho interinstitucional na primeira Câmara. O Ministério Público tem câmaras de coordenação e revisão, e uma delas é a de Direitos Sociais. E aí dentro dessa Câmara de Direitos Sociais, nós temos um grupo de trabalho que está presente, o presidente do INSS, o procurador-geral do INSS, a diretora de benefício, o pessoal do Tribunal de Contas da União que cuidam da Secretaria de Previdência, da CGU, e nós temos acompanhado eu acho que está tendo, primeiro assim, deputada,
Hoje o INSS está trabalhando praticamente com 50% dos servidores que tinham, porque eles estão se aposentando e não está tendo reposição. E eles estão adotando mecanismos e a ideia é de que em 6 meses, porque inclusive tem gente que está aguardando há quase 6 meses a análise do benefício. Sim. Mas eles estão, essa PEC que o pessoal tem criticado muito, o pente fino, dentre as questões que tem um pagamento de um bônus para o servidor trabalhar além. Então ele vai trabalhar aquilo que ele trabalha, as horas que ele trabalha, e além para apreciar esses benefícios. Então, aí, claro que ainda tem problemas. Eu, como membro do Ministério Público, quero uma prestação adequada em relação a isso, mas eu tenho visto bastante progresso. Para você ter uma ideia, hoje, se o cartório formar direitinho o nascimento da criança e tudo der certinho, recebe o salário maternidade, faz o pedido pela internet e recebe na hora. Aposentadoria por idade. Se você conseguir fazer o pedido via internet, por meio do meu INSS, a pessoa pode na hora conseguir a aposentadoria. Então, assim, essas novas tecnologias, além de tirar postos de trabalho, né, mas elas contribuem muito, né, nesse caso ali. Então, aqui eu estou respondendo mais como membro do Ministério Público até, e por participar dessa discussão, eu acho que talvez até se chegar à conclusão que com todos os instrumentos não é suficiente, aí vai ter, inclusive, que talvez até fazer um novo concurso público para ter mais servidores, né, assim, então, mas sabe o que eu acho também? Eu acho, tô pensando assim como uma cidadã que já vê bastante. Tem funcionários bons e funcionários ruins em qualquer lugar, né? O que eu tô sentindo aqui também na Célia Ferrari, quando ela fala assim, a dança de cadeiras no atendimento dos idosos irá acabar, porque fala é a Via Crucis, vai lá, má vontade, que aquela coisa, né? Tem funcionário público que é muito bom, mas tem alguns que não são acomodados, que sabe, tem aquela estabilidade que não é. Eu tenho 38 anos de serviço público e eu assim, sinceramente, é difícil. Eu acho que a Célia está coberta de razão, está indignada. Eu acho que tem que cobrar uma boa prestação de serviço. Me parece, assim, ao menos que eu estou vendo uma boa vontade do presidente da INSS, da diretora do benefício, doutora Márcia, vendo uma boa vontade de mudar. Claro. Mas é um quadro assim, assustador. Os números, assim, é impressionante. Hoje, quase 31 milhões de pessoas recebem benefícios previdenciários. Hoje tem 4 milhões e pouco recebendo benefício de prestação continuada. Então, o INSS hoje administra 35 milhões. 35 milhões. E tem assim, eu devia ter pego o número, mas se eu não me engano é 1 milhão, é um número assim assustador de novos pedidos todo dia. Então, e no meio de tudo isso também tem as fraudes que estão investigando, no meio de tudo isso tem aqueles bande-bolo que a gente sabe, né? Infelizmente, às vezes os bons pagam por essas coisas que acontecem no meio do caminho. Mas vamos lá, Daniele Coelho. Como a senhora vê a alteração que se tem proposto na reforma para o caso de acumulação de pensão e aposentadoria? Quanto a valores de recebimento da pensão atrelado à quantidade de dependentes, a gente já falou disso, né? Mas essa questão da acumulação ali, né? Fala de novo aqui. Pensão e aposentadoria. E a acumulação aqui, então vamos imaginar o seguinte, eu, cônjuge, não posso receber aposentadoria e pensão, mas o meu filho vai receber a pensão. Certo. Entendeu? Então, o filho está sempre resguardado. Está sempre resguardado. Até que idade o filho? Até 21 anos. Até 21 Ou anos. inválido, né? Ou inválido não tem. Mas assim, a menina agora também 21 anos, não tem mais aquela limitação que antes. Eu lembro que no caso dos militares tinha uma época que era até 24, você não casava. Isso não existe, é 21 anos. Na verdade, tinha muitos entes federativos que concediam a pensão até 24 anos no caso de ser estudante. Mas isso daí... Até recentemente ainda tinha um ou outro juiz que concedia. Inclusive aqui no Tribunal Regional da Terceira Região tinha uma turma que concedia e eu costumava dizer, aquele jovem que vai para o mercado de trabalho com 14 com um aprendiz ou com 16 anos, ele acaba pagando a universidade daquele outro. Porque os benefícios previdenciários decolhem do que os trabalhadores e os empregadores recolhem, né? Então, quando um juiz estendia até 24 anos, na verdade ele estava pegando do conjunto para dar para alguns que
seriam assim, privilegiados, que vão só estudar, porque não pode trabalhar e tal, enquanto que o outro nem pode ir à faculdade. Mas hoje não tem. Os entes federativos melhorou. Os entes federativos não podem mais estabelecer 24 anos, porque diz que tem que ser igual ao regime geral, né, e é 21 anos, então não tem. Agora, essa questão, assim, eu tenho certeza que há é um retrocesso essa história. Bom, primeiro que eu sou defensora, eu estava lá na comissão especial dizendo que a nossa Constituição não tem nenhuma regra que proíba diminuir benefícios, especialmente quando você vai fazer isso para garantir outros, né, como eu entendo a reforma agora. Mas, né, em relação à pensão, esse acúmulo de aposentadorias e pensões, tem muita gente muito indignada porque tinha uma expectativa de que iria acumular a aposentadoria e a pensão. E agora, como eu disse, o cônjuge vai ter limites, né? Se ter até um salário mínimo 80% e assim vai. Se for acima de 4 salários mínimos, o máximo que vai receber é 10%. Então, eu sei que no imaginário das pessoas isso é ruim, mas se nós pensarmos no conjunto dos direitos, a sustentabilidade, exatamente. Inclusive, Adriana, eu tenho dito o seguinte, eu fui na GV em março dar uma palestra e tinha muitos jovens lá, muitos dos palestrantes defenderam a reforma. Na escola de direito? Na administração. Né? Na escola. E o que aconteceu? Quando uma pessoa que foi contrária à reforma dizer que não tinha déficit, eu não sei como que conseguem fazer essa... Não, mas não estão, né? Agora eles já assumem. Não, mas ainda tem gente defendendo isso. Tem gente, mas a gente que não lê não se atualiza. Aí o que acontece? Os jovens começaram a aplaudir essa pessoa, esse palestrante que disse que não tinha que ter reforma e tal. Depois eu falei e eu disse que eu estava surpresa dele estar batendo palma. Por quê? Eu costumo dizer que nós aqui de São Paulo, eu nem sei ainda se tem fazendo, mas era um restaurante muito caro. Eu acho que tem, eu também não vou. Tá, mas parece, eu acho que existe, existe ainda. Tá, eu costumo dizer o seguinte, que tem gente que pagou cachorro quente e jantou no fazano. Tem gente que pagou um restaurante médio e vai jantar nesse restaurante médio. Os jovens, eles vão pagar fazano e talvez vão comer cachorro quente. Não é certo ainda que vai ter cachorro quente para eles. Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente fala em proteger as gerações futuras, deputada, eu tenho diferentes gerações no mesmo período de tempo. Então, eu tenho aquele que está aposentado, eu tenho aquele que está trabalhando e que está contribuindo, e eu tenho aquele que é criança ainda que nem contribuiu. Então, nesta relação que eu fiz é dessas 3 gerações, mas nesse período de tempo. E as futuras gerações? E as futuras gerações. Então, eu costumo dizer que nós temos que pensar que a Previdência, primeiro, a Previdência não se esgota hoje. Essa lei que eu falei há pouco ali era uma lei de 58 e a gente discute ações judiciais, era uma lei de 58. Então, eu tenho que pensar, nós temos o dever de pensar também nas gerações futuras, porque nós estamos inviabilizando qualquer direito social para as gerações futuras. É a mentalidade. É um bigolândia. Essa eu vou usar, vou ligar. É um bigolândia total, copie, porque é o que a gente vê. Isso assusta, gente. Olha só, é uma pergunta do Celso Gomes, que ele dá até uma sugestão, a gente já falou sobre isso também lá. Existe algo nessa PEC que garante trabalho para pessoas com idade elevada? Pois teria que incluir nessa lei que empresas sejam obrigadas a ter 50% do seu quadro de funcionários com idade superior a 40 anos, né? Tá falando da falta de empregabilidade de quem é mais velho, né? Esses dias lá na minha atuação como professor, eu coordeno um grupo de pesquisa. Era só um segundo. Não? Tranquilo? Então tá bom. E um grupo de pesquisa de seguridade social. E nós chamamos um professor, brasileiro, mas que ele fez doutorado na França e ficou muito tempo trabalhando como professor lá na Sorbonne. E ele disse que lá na França também tem essa discussão, né? Como você criar possibilidades de trabalho para as pessoas mais velhas. Sem dúvida alguma, Celso, não é essa aqui, porque inclusive algumas medidas que tinham, que não eram previdenciárias, algumas foram excluídas, aquela do FGTS, por exemplo, foi excluída inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, foi excluída, porque eles disseram, não, nós só vamos manter questões relacionadas à previdência, né?
Então, isso é uma medida, inclusive eu oriento... Mas eu fico assustado que quem faz barulho por essas coisas, tal, que protege, é quem diz defender trabalhadores. Assim, tem umas coisas que eu fico indignada, Zélia. Assim, você querendo entrar, não é A, não é B, mas assim, mas você fala assim, pessoas defendem algumas coisas tão ferrenhamente dizendo que estão defendendo, mas precisa, mas na verdade não é verdade. Porque tá tirando emprego, tá tirando a possibilidade de ter emprego. Porque as pessoas estão de trabalho, precisam de emprego, isso dá dignidade, isso dá renda, isso dá tudo. Sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que tem que se pensar nisso, em políticas públicas de trabalho. Não sei se é de emprego, né? Porque de trabalho para as pessoas com mais de 40 anos, mais de 50 anos. Eu tenho um aluno, um orientando meu, que vai defender a tese de doutorado dele, no dia 12 agora de agosto, onde ele está discutindo isso, sobre, até a tese fala em teste grisalha, né? Então, essa é assim, porque eu não tenho direito à aposentadoria, porque eu não tenho aquela idade mínima, mas por outro lado, eu também não tenho trabalho. Então, o que fazer? Aí, certamente, talvez assim, eu costumo dizer que a gente não pode também pensar só que o poder público resolve tudo, né? Se nós tivermos menos gastos, talvez nós vamos ter uma economia que produza posto de trabalho. Hoje em dia, você tem problemas em relação a isso, mas você tem problemas também porque quando se pensa em empregador, deputada, a maioria das pessoas pensa só em grandes empresas. Não é assim. A maioria dos postos de trabalho são produzidos por pequenas e médias empresas, pessoas que investem em tudo para produzir postos de trabalho e tal. Exatamente. Então, assim, eu sinceramente acho que nós temos que pensar nisso. Essa preocupação do Celso é uma preocupação. Não, ela é uma preocupação, e o que você falou de ser trabalho é um outro formato, não é mais esse emprego que a gente conhece, mas a gente precisa mudar a mentalidade. Inclusive, assim, quando se discute a indústria 4.0, tem muitas pessoas dizendo que o trabalho vai sumir. O trabalho vai sumir. Não fala isso não. O emprego, gente, eu tenho calafrio de pensar nisso. O emprego vai sumir e o trabalho ele vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado. Por isso que eu falava assim, eu não sei se nós vamos conseguir manter a Previdência nos termos como está hoje. Talvez, aqui uns 5, 10 anos, a gente vai ter que pensar em conceder uma renda básica e o resto estimular previdência complementar, porque nós não vamos ter recursos para garantir esse atual desenho da Previdência. Então, o que eu acho bacana, porque agora eu vou te dar a palavra com umas considerações finais, né, até porque a especialista é ela, mas assim, o que eu achei participando desse processo todo, tanto na CCJ, que eu sou membro da CCJ, como na Comissão Especial, mostrar que tem muita discussão para ser feita. Assim, em todos os níveis, é um assunto que está muito longe de ser esgotado. E é um assunto que todos nós, todos os cidadãos, o Brasil como um todo, tem que pensar na busca assim, do que é isso, para que serve. A questão não bigolândia, a gente tem que pensar no nosso país, a gente tem que pensar nas futuras gerações. Então eu acho que foi um grande passo, mas está longe ainda de ser o ideal. É o que pode ser feito no momento, nem acabou ainda, né, Zana? Ainda nem acabou, mas assim, a gente precisa ter um outro olhar, porque não é uma corrida para ver quem consegue mais, não é... Teve um momento lá que eu falava assim, gente, o povo não pensa no país, o povo está querendo resguardar o que tem em ponto, e dane-se quem vai pagar, e dane-se a forma de pagar. Então isso realmente me revoltou bastante em alguns momentos, mas... Passando para você as considerações finais, eu queria saber o que você acha, qual que é a tua visão desse processo da Previdência e qual é os próximos passos. Eu digo assim, a gente vai acabar essa reforma e o povo brasileiro, como que a gente tem que olhar para mudar essa mentalidade? Ai, deputada, eu fico assim, às vezes até eu fico assim, quando eu vejo que interesses outros, que não interesses do país, ou interesse mesmo dos trabalhadores, dos dependentes, têm prevalecido. Um exemplo disso é a competência em matéria de julgamento de ações previdenciárias. Eu fiquei impressionada, o governo tinha tirado a competência acidentária. Por exemplo, se eu sofro um acidente de trabalho, eu vou ao INSS, o INSS nega o benefício, eu vou ao Poder Judiciário. Ainda é a
justiça estadual que julga isso. E não é nos lugares onde não tem justiça federal. Aqui em São Paulo, sofro um acidente de trabalho, vou no INSS, nega, vou entrar na justiça estadual. A justiça estadual julgando uma causa de uma autarquia federal. E a proposta do governo foi determinar com essa, manter a competência delegada quando a cidade não excede a justiça federal e for muito distante. Essa semana aí saiu uma reportagem no Estadão, onde se disseram assim, não, mas os segurados vão ser prejudicados. Não são os segurados que vão ser prejudicados, porque se tu vai na Justiça Federal pedir um benefício, em média, em 2 anos esse processo termina. Na Justiça Estadual é 8 anos. Então, se for o segurado, se nós estivermos preocupados com o segurado, com o dependente que vai pedir o benefício, nós terminaríamos com a competência delegada e com a competência acidentária. A competência acidentária foi retirada, né? Não prevaleceu aqui. A delegada diz que a lei vai estar na estadual. Está na estadual, foi mantida na estadual. Mesmo na cidade de São Paulo, mesmo onde tem justiça federal, não tem cabimento. É a indústria do Poder Judiciário. A indústria, hoje você tem a indústria do judiciário, então você tem o perito, você tem toda uma estrutura que quer ser mantida em detrimento dos interesses dos segurados, dos dependentes, deputada. Então, assim, eu fico impressionada, porque o que prevalece não é efetivamente a proteção dos mais pobres, o que prevalece são outras questões. Então, assim, Bigolândia. Bigolândia, eu gostei dessa. É um Bigolândia. Mas, assim, as minhas considerações finais são no sentido assim, vamos tentar transcender interesses individuais e de grupos e pensar que, mesmo com restrições na proteção previdenciária ou com uma postergação para eu ter acesso à previdência, eu posso construir um país diferenciado, eu posso construir um país onde todos têm acesso à educação. A senhora falava ali, né, que a mãe é agricultora, eu trabalhei na roça, aliás, não gostava de ir, aprendi a tirar leite por conta disso, mas eu só ascendi alguns cargos, algumas posições por conta da educação. Exatamente. Então, assim, o que a gente, se nós quisermos um país diferenciado, deputada, nós temos que caminhar por aqueles direitos que permitem isso, né? E não pensar que, não, mas eu tenho uma expectativa que com 50 anos eu vou me aposentar e agora vou ter que ficar até 52 anos. Um delegado federal que foi meu aluno, eu também fui, assim, agora no próximo semestre também vou dar aula na USP como professora convidada, numa disciplina que a gente discute exatamente o orçamento. Tem pergunta aqui, o orçamento da Seguridade Social. E um aluno que é deputado federal, ele disse, professora, mas eu tinha expectativa que eu ia me aposentar com 52, agora eu vou ter que ficar até os 55. Então, assim, que essa expectativa se transforme em interesse da coletividade, apesar de eu ter que trabalhar mais 3 anos, vejam vocês, ele vai se aposentar com 55 e acha tarde. Mas vamos esquecer isso, não, era a expectativa, era aquele ordenamento e tal. Então, apesar disso, vamos tentar transcender e pensar que esses 3 anos a mais vão contribuir para que eu tenha, inclusive, a garantia de recebimento. Porque, por exemplo, no meu estado, Natal, o pessoal não recebe, não tem recebido integral, né? E não é só o Rio Grande do Sul, tem vários estados Rio Grande do quebrados, Norte, Rio de Janeiro e tal. Todo mundo quer manter Então, o direito, mas como sustenta isso, ninguém responde. Por isso que, assim, essa transcendência é inclusive pensando no seu próprio umbigo. Lógico. Né? Porque assim, é pensando nele mesmo, porque nós não podemos ser uma Grécia que nós já temos estados como Grécia. Lá na Grécia, os beneficiários estão recebendo 1/3 do que eles têm direito. O direito deles continua lá, mas não tem recurso, então eles recebem 1/3 daquilo. Então, assim, mesmo nós pensando no nosso próprio umbigo, nós precisamos pensar em como financiar esse direito e outros direitos tão ou mais importantes que os previdenciários. Deputada, eu quero agradecer, assim... Gente, ela não é maravilhosa? Não. Olha, eu que agradeço, porque, olha, estou falando Quero agradecer quem está assistindo, quem vai assistir depois. Eu sei que tem uns amigos fiéis que sempre assistem. Beijos. E olha, agradeço muito pela tua generosidade, de você, assim, ter essa disposição de conversar, que eu acho que é um assunto importante para todo mundo e a gente precisa plantar um monte de sementinha, não é mesmo? E acho que você faz isso o tempo todo. A gente às vezes somos vozes falando ao deserto,
Né? Me parece que a gente é assim, as únicas falando aquilo, mas alguém deve ouvir a gente em algum lugar e deve concordar. Mas eu quero parabenizar, eu tenho certeza que o trabalho que a senhora está fazendo lá no Congresso Nacional vai já render muitos frutos e pensar na coletividade e não em interesses de grupos, assim, tem sido a sua prioridade. Então, quero parabenizar e mais uma vez ratificar. Eu assim, fui ao Congresso, já disse, 2 vezes, na Comissão Especial e na Comissão de Constituição e Justiça e Sindicatos. E estive, inclusive, na Comissão de Mulheres lá, discutindo. Gente, e sempre por aquele dia foi difícil, hein? E sempre por indicação da deputada. E assim, conheci ela por indicação, por discussões da Previdência Social. Eu até disse lá no Congresso que eu sempre fui chamada de governista, porque desde 98 eu discuto essa temática, independente desse ou daquele governo. Então, porque você foi lá no Fernando Henrique, você foi lá no Lula, você foi lá na Dilma, você foi em todos. No Temer, e você sempre era xingada e era chamada de governista, não importa, você sabe, você vê. Isso mostra a coerência. Adorei. Pessoal, olha, então, beijo. Se precisar, se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aqui embaixo, a gente faz uma outra conversa. Estou à disposição. Então, tá vendo? Essa abertura e essa generosidade em nome do nosso país, eu agradeço, acho que por todos que estão nos assistindo aqui. Obrigada. Obrigada, senhora. Tchau, gente. Olha, até o próximo encontro legal. Tchau, tchau.